Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz de Jesus. É muito bom recebê-lo mais uma vez para a Escola Bíblica Especial. Estamos juntos numa nova série, Um Povo, Uma Missão, Múltiplas Formas. E hoje nós vamos falar sobre a boa notícia. Como é bom recebermos boas notícias. Como é bom, diante de dias difíceis, de dias complicados, recebermos uma boa notícia. A notícia de um novo emprego, a notícia de um filho que passou na faculdade, a notícia de um parente que foi curado, que saiu do hospital, que fez uma boa cirurgia, enfim. Uma boa notícia, ela nos enche de alegria. Mas há uma boa notícia que supera todas essas. A boa notícia do Filho de Deus, a boa notícia da ação de Deus em prol do pecador. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre o conteúdo da missão, e nós queremos que você fique com a gente, participando desse estudo, que começa daqui a pouco. Muito bem, estamos de volta e nós pedimos que você compartilhe esse link agora com seus amigos, com as pessoas que amam o estudo da Palavra de Deus, com aquelas pessoas que você tem inclusive evangelizado, conversado sobre o Evangelho de Jesus, que pode ser edificado através desse estudo e aprender um pouco mais sobre como a Palavra de Deus se desenvolve, principalmente nesse tema tão importante da missão. Nós estamos chegando nessa segunda fase dos estudos desta lição. A primeira fase, nas primeiras 4 lições, nós conversamos sobre o único povo, a unidade do povo de Deus. E desde a lição anterior, nós começamos a falar sobre a ideia da missão. Semana passada, conversamos sobre a comunidade da missão, a igreja. E hoje, o nosso tema é o conteúdo da missão. Há uma única missão e essa missão tem um conteúdo. E esse conteúdo é baseado no Evangelho que nós trataremos hoje em profundidade hoje aqui nessa lição. E para isso, nosso convidado é o pastor Willy. Pastor Willy, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui mais uma vez no ambiente da Escola Bíblica Especial para conversarmos sobre esse tema. Amém, amém. Prazer é meu, pastor Júnior, estar aqui com você, estar aqui com os irmãos para a gente estudar a Palavra de Deus. Tema muito relevante dessa série de lições, né? Confesso que aqueceu o meu coração quando eu vi aqui o tema que a gente tinha para estudar nessa série. Então, estou feliz em estar aqui, que seja um tempo abençoado pela graça de Deus para a gente. Muito bem, a gente vai entrar daqui a pouco no estudo, mas antes eu tenho uma frase que, de alguma forma, ela me impactou, ela me faz refletir, pensando nas nossas igrejas locais, né? Na maneira como nós entendemos essa missão, que é a ideia assim que nós devemos, pensando numa igreja disposta a alcançar pessoas, numa igreja que tem essa disposição da missão, né? Aquela igreja que se volta realmente para tentar compreender a sua realidade, os membros que se tornam realmente discípulos de Jesus, no sentido de que se deixam ser transformados pelo Evangelho, pelo Espírito, e ao mesmo tempo entendem que discípulos fazem novos discípulos. Há uma compreensão que essas igrejas, essas comunidades devem fazer o possível para tornar os ambientes da igreja, os ambientes dos pequenos grupos, enfim, ambientes acolhedores. E que se algo ofender a pessoa, que seja o Evangelho de Jesus. Que nada o ofenda, né? A nossa linguagem, as nossas músicas, a maneira como nós recebemos as pessoas, né? Que elas se sintam assim, puxa, esse é um ambiente diferente de todos os que eu já passei. Se por um acaso ela se sentir ofendida, que seja pelo Evangelho de Cristo Jesus. Como é que você enxerga essa expressão? Eu acho extraordinária, porque, de fato, a igreja carrega uma missão intensa dada pelo Senhor, né?
Quando a gente observa esse texto que nós lemos aqui a princípio, ele fala de Jesus reunindo ali os seus discípulos, momentos finais, né, a última coisa, antes de voltar para o céu, e ele passa ali as orientações. Na narrativa de Marcos, ele fala sobre a importância da pregação desse evangelho. Mas na de Mateus, ele destacou a importância do ser e fazer discípulos, que são sinônimos, né? A gente vive o evangelho, é transformado por esse evangelho. E é uma questão que inquieta aqui o meu coração, porque a gente pode fazer tudo menos o que ele mandou, né? Como igreja, a gente pode fazer tudo menos cumprir essa ordem que Jesus mandou de ser discípulos, fazer discípulos, pregar esse evangelho com fidelidade. Então, esse é o nosso desafio, é ser uma comunidade focada na missão de Jesus e que, como você colocou aqui, que é muito bom, né? Se alguém se sentir desconfortável em nosso meio, que se sinta por causa da fidelidade da mensagem do Evangelho de Jesus. Amém, é isso mesmo. Nós temos falado isso não só nesse estudo, né? Aliás, essa lição abre assim na introdução, né? Servimos a um Deus missionário, né? O próprio Deus está em missão no mundo. Nós compreendemos isso desde ali de Gênesis. O envio do Filho, essa encarnação do Filho de Deus, né? O próprio Deus entre nós, habitando entre nós, e essa própria encarnação, ele se identifica com o ser humano, e nessa identificação é que vai ficar clara a boa notícia. Talvez a gente já tenha o que a gente chama de proto-evangelho em Isaías, né? Em Isaías, principalmente no profeta Isaías. Sim. Nós começamos a ter um pouco de clareza disso. Gênesis 3,15, é a primeira vez que tem uma mensagem, talvez, que a gente pode relacionar com o Evangelho, né? Um dia, um descendente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Mas quem revela, em definitivo, a boa notícia é o próprio ministério de Jesus, né? Então, para a gente entrar, eu acrescento aqui já, para que você ajude os nossos estudantes, a primeira pergunta, né? O que é o Evangelho, né? Do ponto de vista do uso da palavra, né? Vamos conversar um pouco sobre os diferentes usos da palavra do Evangelho ao longo dos tempos e qual o seu significado no Novo Testamento. Parece que a palavra Evangelho, Jesus não cria a palavra, né? Sim. Ela já tem um histórico e agora ela vai ser utilizada para aquilo que hoje a gente chama de Evangelho, da boa notícia do Filho de Deus, né? É uma mensagem recente, passageira, aí cita aqui alguns textos de Atos 13, Romanos 16 e Apocalipse 14. Enfim, Pastor Willy, vamos conversar um pouco então sobre a palavra Evangelho. Bom, então a princípio sobre o termo, né, a palavra no grego. Ela traz um sentido, a princípio, quando a gente olha para a história, de um mensageiro que traz uma boa notícia, né? A recompensa dada ao mensageiro que traz a boa notícia. Isso era o Evangelho, a recompensa dele. Depois a gente percebe que também é uma conotação com os sacrifícios que eram feitos aos deuses por boas novas ou por boas coisas recebidas. Então já foi uma oferenda, talvez, aqui dada àqueles por aqueles que tinham ali a sua divindade ainda no paganismo. Mas, em terceiro, essa palavra também é usada nesse contexto para falar da própria boa notícia. Uhum. Ou seja, por fim, o Evangelho acaba sendo a boa notícia. Jesus se apega dessa última possibilidade de interpretação. Então, o que a gente pode dizer é que Evangelho é a boa notícia. É a boa notícia. Talvez a questão é, qual é a boa notícia? Né? Isso. Qual é a boa notícia? E a boa notícia é que Deus estava em Cristo se reconciliando com o mundo. A boa notícia é que, apesar de dos nossos pecados, das nossas imperfeições, Deus decidiu continuar nos amando ao ponto de dar a vida do Filho dele por nós na cruz para a redenção dos nossos pecados. Essa é a grande boa notícia que nós recebemos da parte de Deus. E há uma outra dimensão aqui na pergunta, né? Essa mensagem da boa notícia do Evangelho, ela é nova, né? Ela é recente, ela começa só em Jesus. E é uma questão importante, por que não, né? A gente percebe que o Evangelho é a mensagem, mas é uma mensagem já da eternidade, é um plano de Deus, mesmo antes da nossa existência. Sim. Não é uma mensagem para essa geração, para esse tempo. Se a gente pegar aqui alguns textos que foram citados para referência, no Apocalipse 14, ele fala de um evangelho que é eterno. Não é um evangelho que começa a partir de Jesus Cristo, mas
É o evangelho que faz parte do plano eterno de Deus para a redenção do ser humano em estado de queda. Se a gente fosse pegar mais textos que foram usados aqui, Paulo fala em Romanos 16, 25, que ele esteve oculto, esse evangelho. Mas em Cristo a gente tem a revelação plena desse amor de Deus, dessa graça de Deus, que faz parte de um plano eterno de Deus. Jesus, segundo o Apocalipse 13, 8, é o Cordeiro de Deus, o morto, já desde a fundação do mundo. Então, para a gente é uma boa nova notícia, mas para Deus é um plano que se estende desde a eternidade, né? A gente tem que dizer que o pecado e a queda não pegaram Deus de surpresa. Deus já tinha na eternidade um plano para a nossa salvação e para a nossa redenção. Muito bom. Eu gosto também de relacionar a palavra, principalmente no contexto em que Jesus está, né? Sempre é interessante, né? Quando a gente quebra o preconceito com a palavra contextualização, né? O quanto Jesus e os próprios apóstolos utilizam muito bem a palavra dentro do seu contexto, porque não está aqui, né, pela limitação das páginas, né? Sim, sim. Mas você tem no Império Romano a ideia do queriço, né, daquele que proclama a chegada do Império num recanto geográfico ali, quando o Império Romano chega a uma província, a um lugar e domina aquele lugar, um arauto, ele proclama as boas novas da chegada do César, né? Do Senhor, do Kyrios. Ele proclama que agora aquele lugar é dominado por César. E para o Império, talvez para quem está recebendo ali, nem sempre, mas muitas vezes realmente é um evangelho, é uma boa notícia, porque talvez havia um outro tirano dominador ali, e o Império Romano traz algum tipo de ordem, uma ordem social, ainda que com problemas, mas ela traz uma ordem. Fazer parte do domínio de César traz alguma segurança. Então, eu penso que o Evangelho também se apropria dessa ideia de fazer esse contraponto do verdadeiro Senhor que agora está implantando o seu reino, né? É tanto o lugar do Filho de Deus ocupando o nosso lugar, e esse reino que é diferente de todos os outros reinos, né? O Senhor Jesus, ele chegou. E essa é uma mensagem, essa é a boa notícia suprema. Então eu penso que tanto Jesus quanto os apóstolos se apropriam desse contexto também na utilização da palavra evangelho, né? Sim, é poderoso isso. É por isso que é o evangelho do reino, né? Isso. O evangelho que traz, mistura esse mundo em estado de queda com os valores do reino de Deus. Extraordinário, é justamente isso. Essa boa notícia. A expectativa que a gente percebe de Israel, a princípio, ela é mais política, né? Sim. Ela é mais política. Sim. Né? Por isso que é difícil para eles entenderem essa questão da boa notícia de um rei que ainda vem discretamente. Né? Isso. Vai invadindo essa nova realidade. Mas para quem entende a mensagem do reino e entra no reino, ela é uma mensagem poderosa demais. Antes da gente começar aqui, a gente até falava um pouco dessa dificuldade dos próprios discípulos, né? Sim. E agora eu lembro deles ali em Atos capítulo 1, né? Quando Jesus já está ressuscitado e eles estão ainda nessa expectativa política, né? Política. Quando que o reino vai ser implantado? E aí Jesus aponta para a descida do Espírito, esse reino que como um fermento, né? Que vai levedando toda a massa, como um grão de mostarda, tantas coisas que ele já vinha falando sobre o Evangelho do Reino. É isso aí. E eles ainda não tinham a plena compreensão de como isso se daria. É muito interessante a gente perceber isso, num tempo, inclusive, que as polarizações políticas são tão fortes, né? Perceber que o Evangelho do Reino não tem esse caráter, né? O Evangelho do Reino continua sendo essa semente plantada no coração de homens e mulheres transformados e que se dobram diante desse reino de amor, desse reino de Cristo Jesus. Isso é tão profundo, né? Eu tenho um apego tão grande com isso que você está dizendo, porque a gente percebe que Jesus inverteu toda a pirâmide da lógica do poder, né? Porque o certo seria Jesus chegar e já tomar o trono, né, de Roma, falar agora quem manda que sou eu, e ele ignora a princípio essa força, ele virá, né, para reinar sobre todas as coisas. E ele começa, eu falo que com 12 homens atrapalhados, tinha um traíra no meio, que não ia se converter nunca,
Mas o reino começa na vida deles, né? O reino começa na vida deles. A partir do momento que discípulos de Cristo são transformados e se tornam parecidos com o seu Senhor, esse é o meio de transformação e de evangelização do mundo. E aqui a gente se apega a essa questão da importância, não só da pregação, mas do discipulado, da evangelização, da capacitação do discípulo, para que ele possa fazer essa diferença onde Deus tem o colocado, né? Essa é a maior missão, né? Esse reino de Deus vai invadindo esse mundo em estado de queda. Muito bem. Na pergunta número 2, nós vamos seguir aqui. A pergunta ela está assim colocada. Você concorda que o Evangelho é a revelação trinitária do amor de Deus através da pessoa e obra de Jesus Cristo? Explique aí com base nos textos diversos citados aí de Atos, Efésios e também da carta aos Romanos. Nós estamos falando desse reino de amor, né? E o Evangelho é isso? É essa revelação do Pai, do Filho e do Espírito por meio da pessoa e da obra de Jesus? É isso, sim. Sim, porque é a manifestação de um plano do Pai eterno, que se concretiza no sacrifício de Deus Filho por nós na cruz do Calvário, mas nós sabemos que nada disso seria possível se não fosse a atuação do Espírito em nós, tanto na nossa transformação quanto no cumprimento da missão, né? Então, não tem como a gente fugir da realidade de que o Evangelho é uma manifestação da Trindade, do amor, da graça de Deus, da Trindade sobre o ser humano em estado de queda, o ser humano pecador. O apóstolo Paulo ele fala, né, desse privilégio que é ser uma testemunha desse Evangelho do amor de Deus. Ele fala que é o Evangelho da graça de Deus em Atos 20 e 24. Esse Evangelho que manifesta, que revela o tamanho da graça, do amor de Deus por nós, seres humanos em estado de queda, na condição que nós estávamos. Se a gente decorrer aqui, em Efésios 2:8, ele diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês. Isso é dom de Deus, isso foi dado por Deus. Há uma frase de um professor que ele dizia assim: você sabe que não tem nada em você que revela, que justifica o amor de Deus por você. Uhum. Esse é o Evangelho da graça, do amor de Deus, da vontade de Deus. Então não há dúvida de que isso é fruto da misericórdia, da bondade de Deus, da graça de Deus. O apóstolo Pedro, falando sobre esse amor, ele fala que é o Evangelho da paz. Quando ele está ali na casa de Cornélio, a gente também comentou sobre isso, né? 10:36, ele fica assustado com o fato de que Deus manifesta esse Evangelho gracioso a pessoas que não faziam parte da tradição judaica. Isso. Gente perdida, né? Para eles também eram perdidos, só não sabiam disso. Exatamente. Mas essa graça chega a essas pessoas de maneira poderosa e especial, e ele fica impactado com isso. Fala, poxa vida, o mesmo Espírito também é derramado sobre eles. Então, não há dúvida de que esse Evangelho é, sim, uma revelação da graça, da bondade, da misericórdia, da Santíssima Trindade. O Evangelho ele nos coloca todos numa mesma posição, né, diante de Deus. E eu acho que isso fere alguns corações, né? Principalmente, eu penso que alguns textos bíblicos apontam para isso, né? Quem muito pecou, né? Quem muito carece de perdão, ele reconhece talvez de uma forma mais humilde, não sei se a melhor palavra é humilde, mas ele reconhece de forma mais, a gratidão. Ele é mais quebrantado, né, diante disso. Ele é mais quebrantado. Pessoas que têm uma vida relativamente correta, que pouco precisam ser perdoadas, entre aspas, às vezes não demonstram a mesma gratidão e não tem, e eu penso que pessoas assim têm mais dificuldade de compreender esse aspecto, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o peso do pecado, a gravidade do pecado, mas antes de entrar nisso, é bom penso que é bom você que está aí estudando junto com a gente, no estudo da lição, na sua igreja local, nós temos uma dificuldade, por vezes, de reconhecer que somos salvos pela graça, que não há mérito nisso em nós, que não há o que possamos fazer para mudar, inclusive, o amor de Deus por nós. A gente tem dificuldade, né, com o ladrão salvo meio do nada ali na cruz, a gente tem dificuldade, porque a gente sempre, eu acho que a vida cristã, ela nos coloca numa caminhada que nos inspira à santidade. Sim.
E a santidade nos leva, por vezes, para o lugar errado, né? Nos leva para o orgulho. E não para aquele lugar de, assim, somos santos, chamados para a luz, para trazer mais pessoas para essa luz, para continuar dizendo para as pessoas, antes a gente era assim, eu sei o que você está passando, eu sei o que você está vivendo. E a gente não confia absolutamente na graça de Deus, né? E a gente que é crente, a gente seleciona alguns pecados que são aceitáveis e outros não, né? A gente tem esse negócio, principalmente quando a gente tem o desenvolvimento na igreja, né? Tem uma interpretação que ela é ousada, né? Mas vale a pena só para o quadro do raciocínio aqui. Mas há um teólogo que ele entende que quando Jesus conta aquelas 3 parábolas antes do pródigo, né? Quando terminando com o pródigo ali, Jesus está na mesa com publicanos, escandaliza os fariseus. Isso. Aí Jesus conta 3 parábolas em resposta, né? Da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo que voltou. O filho estava perdido e voltou. Mas no meio da parábola ele fala assim, há mais alegria no céu por um pecador arrependido do que por 99 que não precisam de arrependimento. Sim. A minha interpretação comum há uma festa no céu quando alguém levanta a mão e aceita Jesus, e de fato é. Mas esse comentarista, ele coloca que o foco ali não está nesse que se arrepende. O foco está nos 99, que não precisam de arrependimento. Porque se a gente estudar a parábola com cuidado, eles precisam de arrependimento. Sim. Porque no contexto eles são os fariseus. Isso. Ele é o irmão mais velho. Isso. Talvez Jesus estivesse dizendo assim, não há mais festa no céu com crentes que não entendem que precisam de transformação, que não se arrependem mais dos seus pecados, que não entendem mais que precisam lutar todos os dias pelo processo de transformação na vida. Então, cabe aqui, né, essa consciência de que essa graça nos alcança, mas cada um dentro do seu contexto, na sua luta, no seu processo, na sua fase de transformação, nós precisamos estar atentos àquilo que Deus está fazendo em nós, por essa graça maravilhosa. Né? É isso. Eu não sei se é o mesmo autor, talvez seja outro, mas ele também trabalha essa ideia que todas essas parábolas elas vão culminar no diálogo com o filho mais velho, né? É isso. A ideia de, poxa, teu irmão voltou, a gente está festejando. Então, assim, todas as 3 culminar ali nesse filho mais velho que não consegue reconhecer. Não é a parábola do pródigo, é a parábola do mais velho, se a gente olhar, porque a resposta é aos fariseus. Né? E é engraçado, ela termina sem uma definição, né? A gente não, o filho mais velho não entra, ou melhor, o filho mais velho não responde. Por isso que eu penso que, como outros textos, esse recurso literário é interessante, porque quem tem que responder somos nós, né? É isso. Nós, os filhos mais velhos, é que precisamos responder se a gente entra na festa do Evangelho da Graça de Deus, ou se a gente decide ainda, não, tem que ser do meu jeito, tem que eu faço tudo, como é que esse aí está sendo abençoado, se eu estou aqui, eu nunca desisti. É isso aí. Esse mérito, esse orgulho pessoal, né? Verdade. Esse é o Evangelho da Graça, ele nos humilha, ele nos leva a esse lugar de reconhecermos, inclusive, que todos somos pecadores, que é a terceira pergunta, né? Todos. Deixa eu só fechar aqui, senão a gente vai deixar aberto para os irmãos, que a gente dá uma viajada, vamos voltar aqui. Só tem 2 questões aqui, que o Evangelho, ele alcança a gente em 2 dimensões, ou trazendo paz em 2 dimensões, né? Primeiro, com o próprio Deus. Então, essa boa notícia nos reconcilia com Deus. Aí Paulo diz em Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele também coloca a gente em conexão, de novo, com o próximo. Né? Que ele fala assim em Efésios 1:13, né? Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. E a gente sabe que a igreja de Éfeso era uma luta, né? Porque judeu na mesma mesa com gente do mundo se convertendo, o judeu olha para o gentil sem regra, sem lei, o gentil olha para o judeu cheio de regra e lei, fala é quadrado, mas esse evangelho trouxe para colocar de novo a gente em conexão com Deus e em conexão com as pessoas. Né? Muito bom. Para fechar, eu também, a gente deu essa viajada e eu estava com o conceito da Trindade aqui do Tim Keller. Ele trabalha num dos seus livros, no início do seu livro, né? 3 possibilidades de criação, né? Então, se fosse ao acaso, né? Então, realmente o mundo não teria sentido e tal. Se Deus fosse um Deus unicista, isto é, se não houvesse o conceito de Trindade, Pai, Filho e Espírito, talvez seria possível, sim, que a criação do ser humano é uma criação de um Deus carente.
Um Deus que precisa ser amado, Sim. que precisa ser servido e que precisa que alguém se dobre diante dele para ele se sentir amado, para ele se sentir respeitado, para ele se sentir Deus. Então aí talvez nesse aspecto aí sim a gente teria uma estrutura de espiritualidade e religião voltada para satisfazer esse Deus. Mas o que a gente tem na revelação das Escrituras é um Deus triuno. Ele é completo em si mesmo, ele não tem a carência. Ele é pleno. Ele é pleno. Não há carência de amor. Isso Na aí. verdade, a criação e a redenção é o compartilhamento, é querer compartilhar da comunhão da Trindade com a humanidade criada. É nos chamar a fazer parte disso, né? Que está lá em João 17, na oração de Jesus, né? Para a gente ser um, como o Pai, o Filho, o Espírito é um, enfim. Eu penso que nesse aspecto o Evangelho revela, é uma revelação da Trindade e desse grande amor de Deus revelado no Pai, no Filho e no Espírito. Tinha tanta coisa para Jesus pedir naquela última oração, né? Para que nós tivéssemos poder de evangelização, fazer descer fogo do céu, multiplicar tudo o que acontecesse, mas ele pede para que o amor seja a evidência de que Deus está entre nós. Bom, vamos lá, que agora a gente tem que falar de pecado. Vamos lá. Com base no item 2, responda: de que maneira o Evangelho mostra a gravidade do pecado? Por que isso é importante? Bom, é essencial, porque quando a gente olha para a missão de Jesus, a gente percebe o quanto ele levou a sério a questão de falar desse evangelho da salvação. Quantas vezes Jesus disse, é necessário que eu pregue. E o pessoal chama ele para um lado e fala, não, eu tenho uma missão a ser cumprida, e essa missão está intensamente conectada com aquilo de pregar o evangelho, né? Com essa missão que eu tenho de pregar o evangelho. Os discípulos de Jesus, eles se dedicaram intensamente à proclamação, à pregação do evangelho. É até interessante aquele momento em Atos capítulo 6, que surgem outras demandas que vai exigir da igreja a administração, né? Nas cestas básicas ali, com as viúvas, e os apóstolos dizem assim, não, a nossa missão continua, a gente precisa pregar o evangelho, a gente precisa continuar orando e pregando o evangelho, a gente não abre mão disso. Então, há uma questão, né? Pela própria atitude aqui do próprio Senhor Jesus e dos discípulos de Jesus, a gente percebe que isso aqui é algo extremamente sério, que a gente precisa cumprir a missão que ele deu para a gente. Mas por que essa mensagem do Evangelho ela é essencial e ela é tão importante? Primeiro, por causa da gravidade do pecado. Essa é uma grande questão. Há um outro autor que ele diz assim, a gente só entende quanto o Evangelho é uma boa notícia quando todo mundo recebe a má notícia. Se a gente não entender a situação de um ser humano sem Deus, que todos pecaram, e que todos estão destituídos do Deus Criador dos céus e da terra, a gente não vai entender o quanto o Evangelho é importante, o quanto o sangue de Cristo derramado na cruz é importante para arrumar essa questão que existe entre nós e o Deus Criador dos céus e da terra. O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, em Atos 4:12, ele deixa muito claro que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens que seja capaz de salvar. Portanto, o ser humano está numa situação grave e a única maneira de encontrar salvação, restabelecimento do relacionamento com Deus Criador, é por meio do sangue e do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, primeiro, porque há uma má notícia que nos cerca, né? Que cerca toda a humanidade. E essa má notícia é que nós estamos destituídos de Deus e que a gente carrega em si o peso dos pecados. E uma questão que a lição coloca aqui é como a gente precisa refletir sobre as consequências reais do pecado na nossa vida e como nós nos tornamos limitados por causa dele. Se a gente pensar em nós mesmos, né? A religião não vai nos salvar, mas nós nos tornamos pessoas arrogantes, incapazes de assumir a nossa culpa. Acho que uma das coisas mais difíceis na vida é alguém falar, foi culpa minha, né? Isso na vida conjugal, no trabalho, em tudo que acontece, né? Mas essa é a nossa condição depois do pecado, né? Por isso, eu acho importante essa frase da lição aqui, que nós somos responsáveis pela queda, porém, não pela redenção. Sim. A redenção é algo que só Cristo pode fazer na cruz por nós. Tem um texto aqui que eu acho importante, Romanos 2, né? Porque eu penso que a gravidade do pecado, ela é tão grave. Você usou uma expressão em algum momento aí no início, quando a gente conversava, né? Que a gente faz seleção, né? A gente seleciona o que é um pecado que a gente considera mesmo assim, e a gente tem talvez uma certa capacidade de aceitar e conviver com outros, né? E o Romanos 2, Paulo, na verdade, Romanos 1, 2 e 3, né? Ele vem construindo a gravidade do pecado, né? E no 2 ele chega naquele ponto assim, portanto, quando julgas,
és indesculpável. Aqui ele gastou o capítulo 1 para falar, provavelmente, do gentil, né? Daquele que vive sem Deus e longe de Deus. Aqui ele passa a olhar um pouco para o judeu, aquele que vive debaixo das promessas de Deus, da aliança de Deus, né? E aí ele diz assim: quando julgas, és indesculpável, ó homem, sejas quem for, pois te condenas naquilo em que julgas os outros, pois tu que julgas praticas os mesmos atos. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais atos. E tu, ó homem, que julgas os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo, pensa que escaparás do julgamento de Deus? Ou desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a graça de Deus te conduz ao arrependimento? Mas segundo tua teimosia e teu coração que não se arrepende, acumulas ira sobre ti no dia da ira e da revelação do justo julgamento de Deus. A gravidade do pecado, ela alcança pessoas boas e más, vamos pensar assim, né? Do ponto de vista humano, né? A gente tem às vezes aquela compreensão, essa pessoa é tão boa, né? Só faltava ser crente, né? Alguns de nós a gente usa essa expressão, né? E parece que essa bondade seria algo que o levasse diante de Deus, né? Mas parece que não há nada que nos leva diante de Deus senão o próprio Evangelho. Então, e aí eu penso que é uma leitura importante para as igrejas locais, né? Para a gente fazer um diagnóstico das nossas comunidades, né? É óbvio que Deus se afasta do pecado e que o pecado precisa ser condenado. Mas enquanto discípulos de Jesus, a nossa missão diante disso é apresentar o Evangelho da graça. A má notícia, a boa notícia ela é melhor reconhecida quando a má notícia fica bem clara, né? Nós não estamos na condição de falar esse pessoal que é pecador, queremos longe da gente. Deus realmente se afasta do pecado, mas nós somos convidados a ir até o pecador, a conviver com essas pessoas, porque a gente está na fase da missão, de anunciar essa boa notícia, inclusive e principalmente para os pecadores dos quais nós fazemos parte. Isso aí. E essa urgência da questão, eu acho que eu falei isso lá no começo, na minha percepção, no meu ministério, pelo menos, tem me feito repensar tudo. A gente agoniza, né? Alguém que eu estudo, que fala sobre a missão de discipular, ele fala que quem descobre é o primeiro a sofrer. E a gente sofre quando a gente percebe que a gente pode fazer tudo, menos o que Jesus mandou. Às vezes, quando a gente olha para essas palavras finais de Jesus, como essa que nós estamos estudando aqui, a impressão que dá é que Jesus deu opções para a gente. Fala, né, só, Júnior, você é pastor de uma igreja local, aí ele chama ali o Pedro no final da sua jornada e diz assim: Pedro, trouxe um projetinho de igreja para você. Aí Pedro olha para ele e fala assim: ó, Senhor, desculpa, o senhor sumiu 3 dias, a gente reuniu o conselho, a liderança, e a gente já preencheu a agenda por ano todo, então a gente tem evento para o jovem, para o velho, para o homem, para a mulher. Quem sabe o ano que vem a gente pega o teu projeto e coloca aqui para ver se a gente coloca. Essa missão de ser discípulo, fazer discípulo, pregar o evangelho é a essência da igreja. Nós precisamos ser capacitados no lugar de adoração, de celebração, de discipulado, mas nós saímos de lá para viver a missão, né? Na nossa, assim, biblicamente, o que a gente faz de domingo a sexta é mais importante do que o que a gente faz no sábado. Sim. É essa conexão intencional, né? A gente também conversou sobre isso antes, mas eu preguei até sábado passado, então vamos segurar a opção. Depois que a gente vira pastor, a gente fala muito. Antes eu falava pouco. Mas eu acho interessante quando Pedro diz lá no 2º capítulo da primeira carta, né? A gente está estudando Pedro, ele fala assim: vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Vivam entre eles. Vivam entre eles. A gente não é igreja fazendo um clube para acolher e deixar todo mundo confortável da própria igreja. Nós somos um povo em missão na história. Isso, diante da urgência da mensagem, a gente tem que repensar muita coisa. É isso. A última questão acho que caminha nessa direção. Vai lá. Porque ela vai... A quarta questão, né? Explica a classe de que maneira essa mensagem do Evangelho nos ensina a valorizar a pessoa humana, né? Como é que a gente passa a olhar para o ser humano a partir da compreensão do Evangelho? Eu acho que é um pouco do que você está já... Da sua própria crise, né? Sim, como líder, como pastor. A crise talvez da sua igreja hoje, né? É verdade. Tendo que lidar com isso, né? E como ela afeta a nossa maneira de viver. Olha que interessante. O quanto o Evangelho, a mensagem do Evangelho, nos ensina a valorizar o ser humano e afeta o nosso estilo de vida. É isso aí. Bom, a primeira coisa que a gente percebe aqui com o estudo, a gente percebe com o Evangelho,
é que o ser humano, ele é pecador. Aí, você citou Tim Keller, também eu vou citar, então. Eu estou evitando, porque senão fica só ele, né? De vez em quando a gente não de vez em quando pode, nele, né? Mas há uma frase muito bonita dele que é mais ou menos assim, né? Nós somos tão pecadores que Cristo precisou morrer por nós na cruz. Mas, ao mesmo tempo, somos tão amados que Ele quis morrer por nós na cruz. Sim. Ele se deu por nós na cruz. E isso dá uma dimensão de intenso valor especial a todo ser humano, apesar do seu contexto, da sua luta, da sua história, do que ele foi antes de conhecer Cristo e daquele, até dos pecados ainda não vencidos, né? E uma coisa, uma realidade que dá uma dimensão muito grande de valor ao ser humano é o fato de que nós somos a imagem e semelhança do próprio Deus. Mesmo depois do pecado, a gente coloca aqui, né? Essa imagem tá embotada, né? Ela foi prejudicada por causa do pecado, mas mesmo que a gente ainda olhe a nossa imagem no espelho quebrado, trincado, nós estamos lá. Todo ser humano, né? Acho que é Gênesis capítulo 9, Tiago também fala sobre isso. Todo ser humano é um reflexo da imagem e da semelhança do Deus Criador dos céus e da terra. Eu acho que eu já citei isso, mas é por isso que Pedro fica assustado quando ele está na casa de Cornélio e ele percebe o Espírito de Deus sendo derramado sobre aquelas pessoas. Ele fala, esse povo também, pagão, que não conhece o Deus Criador dos céus e da terra, que adora outros deuses, esse povo também recebe o Espírito Santo de Deus? Recebe. E a lição aqui é que, como discípulos de Cristo, nós não podemos tratar nenhum tipo de ser humano com desprezo, como se ele também não fosse alvo da graça, do poder do Evangelho transformador e salvador. Eu acho que essa é a grande conexão, né? E a gente acreditar que, de fato, aquele sangue derramado na cruz é suficiente para perdão e salvação de todo ser humano. A começar na nossa própria vida, porque a gente se conhece nos mais íntimos do íntimos, ele nos salvou. Eu não vou contar um testemunho, tá? Mas é só um pedacinho, assim. Mas eu lembro, assim, quando a gente fala desse impacto do Evangelho para todo ser humano, o meu sogro, ele foi um dos homens mais ateus que já pisou na Terra, sabe? É mesmo? Ele era um ateu, passou a vida inteira e é filho de pastor, né? Cresceu na tradição, tudo. E eu gastei esse tempo que a gente fala aqui, né? Sentar entre os pagãos de maneira exemplar. E eu gastei uma parte da minha vida, principalmente depois da pandemia, que a gente ficou com o domingo livre. Eu falei para Simone, foi o tempo da gente, minha esposa, da gente se conectar com ele e tentar manifestar esse negócio, viver de forma prática. E foram encontros de um ateu com um crente, e essa conversa só na mesa, um dia virou uma conversa de duas pessoas pensando na possibilidade de Deus, e ele perguntava, né? Até o dia que eu percebi que a gente conversava na mesa como se fôssemos dois crentes, né? E aí um dia a minha sogra ligou para minha esposa e falou assim, ó, seu pai tá estranho, ele tá falando de batismo, teu pai, né, com a idade dele. E um dia meu sogro, eu lembro, isso eu falo pelo poder desse evangelho, né? Um dia meu sogro olhou para mim e falou assim, você acha que Deus pode salvar um pecador miserável como eu? Um blasfemo, um ateu? É mesmo? Que legal. Aí eu falei assim, pode. Ele falou, então eu estou entregando a minha vida a Jesus. Então, assim, esse evangelho, eu gosto dessa pergunta dele, foi quebrantada, né? Você acha que Jesus pode salvar um ser humano como eu? Você sabe que eu sou ateu, que eu sou complicado, que eu sou... Cara, Jesus morreu por causa de gente que nem você, por causa de gente como eu. Então, cabe aqui a questão de nós acreditarmos de fato que esse evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê e que a gente não cabe a nós discriminar para quem é e para quem não é. Cabe a nós a mensagem, a missão de pregar. Eu penso que você que está aí, eu já falei isso em diversos contextos, talvez em algum momento você me ouviu já falar isso, você que está acompanhando o estudo. Foi onde, dentre várias coisas, né? Também sem querer dar testemunho aqui, mas dentre várias coisas que foi mexendo e criando uma crise, me voltando absolutamente para a missão, quando, assim, uma das coisas foi a ideia de que depois de 3 anos de conversão, uma pessoa já não tem mais nenhuma relação com não crentes, com não cristãos. Imagine, no meu caso, que nasci num círculo evangélico, no nosso caso, promessista ainda por cima, né? Então, assim, a gente cresce no ambiente da igreja. O distanciamento que a gente tem das pessoas é quase que o natural. A gente não tem relação com as pessoas. E, às vezes, a gente é convidado na igreja, né? Quando a igreja é muito voltada para eventos, né? Vai ter uma conferência evangelística lá para trás, né? E a gente saía com um convitinho para entregar na mão de pessoas. Entregue lá no seu bairro, onde você mora, mas você está entregando para uma pessoa que você nunca se relacionou, você nunca sentou à mesa com ela. Então isso me incomodou demais, imaginar que a igreja, ela se voltou tanto para si, que ela esqueceu do principal mandato de Jesus, né? Ide por todo mundo. É isso. Pregar o evangelho.
estejam entre os pagãos de maneira exemplar. De maneira exemplar. Então, assim, se tem algo que o Evangelho afeta ou deveria afetar, é o nosso estilo de vida, é a nossa maneira de enxergar essas pessoas. Essas pessoas, nós deveríamos enxergar intencionalmente essas pessoas que moram perto de nós, que trabalham com a gente, que estudam com a gente, como pessoas que Deus ama e que, de repente, nós podemos fazer parte da missão na medida em que nós somos os braços, os pés e a face de Jesus para essas pessoas, para apresentar o Evangelho para elas, mas isso implica convivência. Há uma diferença, desculpa te cortar, mas há uma diferença entre ser receptivo e ser acolhedor. A gente confunde isso. Eu acho que, por natureza, nós somos acolhedores, né? O promessista, ele é amoroso. A minha igreja é amorosa. Chega alguém, ela acolhe, se tiver que trocar um telefone, mas acolher é diferente. Para nós que somos pastores, a gente sabe disso. As pessoas passam crises emocionais, conjugais, no ambiente de trabalho, e a gente só vive em missão quando a gente está disposto a compartilhar. Acho que a maior doação de Jesus foi o tempo. Sim. Foi o tempo com os discípulos, não é isso? E a maior doação que a gente pode fazer um com o outro é sentar junto, compartilhar, ouvir, orar, interceder. Então, essa conexão intencional, ela é essencial para a missão. Não tá nos textos da lição, né? Mas eu acho que ele ajuda a pensar. 1 Coríntios 9, Paulo mesmo, né? Falando, pois sendo livre de todos, tornei-me escravo de todos para ganhar o maior número possível. A partir do verso 19 do capítulo 9 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Verso 20, para os judeus, tornei-me judeu para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, embora eu não esteja, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Para os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me de tudo, para com todos, para de todos os meios vir a salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para dele me tornar co-participante. Eu costumo, quando eu leio esse texto, assim, para mim só há duas conclusões. Ou Paulo é de uma hipocrisia tamanha, Sim. porque ele se torna de tudo para com todos para salvar alguns. O judeu está fazendo tudo, né, de judeu. Então, como claramente a gente sabe que Paulo não é um hipócrita, o que a gente vê aqui é um homem que compreendeu o Evangelho de tal maneira, porque a conclusão é essa: eu faço assim, eu vivo assim por causa do Evangelho, para me tornar co-participante. Então, assim, eu vou até a pessoa, eu crio essa empatia, eu tento entender quem ela é, eu tento entender quais são os valores dela, da lei, sem lei, fraco, forte, e eu vou me relacionar com essa pessoa, eu vou ir ao nível dessa pessoa, e a partir desse ponto é que eu vou tentar apresentar o Evangelho para ela. Incrível. Incrível, mas é essa a conexão. Muito interessante. Muito bom. Bom, Willy, valeu, viu? Foi muito bom o nosso papo aqui. Nós estamos chegando ao final desse estudo. As aplicações do tema apontam para dois aspectos. Em missão, proclama o Evangelho. Sim. Essa ideia de que nós temos que proclamá-lo, né? Falar sobre o Evangelho. Eu penso que eu deixo aí os comentários finais para você também e depois orarmos juntos aqui. Eu penso que é tanto falar quanto viver, né? O Evangelho, você fala e vive, né? Há uma expressão também de um autor missionário que ele diz assim: pregue o tempo todo, né? E se preciso, use palavras, né? É isso aí. E em missão, defenda o Evangelho, né? A ideia de viver isso de tal forma, com fidelidade, e ser defensor do Evangelho de Jesus, né? Ser defensor do Evangelho de Jesus, para mim, passa muito por reconhecer que somos todos pecadores e que a gente precisa levar esse Evangelho à frente, essa centralidade de Jesus, né? A lição termina nessa direção, né? Isso impacta a igreja local, os seus programas, impacta o nosso estilo de vida pessoal como discípulo de Jesus, né? Porque eu penso que o Evangelho também cria isso, né? A gente não depende dos programas da igreja, ou não deveria depender, né? Cada discípulo de Jesus, encarnando o Evangelho, ele é por si só alguém que leva essa missão à frente, né? Assim que essa lição termina, pensando no conteúdo, deixo para você os últimos comentários e ao final a oração. Muito obrigado da sua participação. Amém, amém, amém. Eu acho que você fechou já de forma extraordinária. Dá para a gente orar. Satisfação estar aqui, pastor. Quer orar? Vamos orar. Pode orar. Deus querido, a gente se coloca diante da missão que o Senhor tem nos dado, Senhor. Missão extraordinária, que é um privilégio, como disse o apóstolo Paulo,
de viver como os discípulos de Cristo no mundo, na história, para que a gente possa viver e manifestar esse evangelho ao maior número de pessoas, Senhor. Por isso nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Como discípulos, pedimos que essa transformação necessária comece nas nossas vidas, na nossa jornada e no nosso testemunho, Senhor. Nós intercedemos pelas nossas comunidades locais, Senhor, para que essas comunidades a cada dia mais se alinhem a partir da missão que o Senhor tem nos dado, Senhor. Que nós estejamos sensíveis nessa capacitação de pessoas, mas nessa manifestação do Seu Evangelho, aonde e como o Senhor tem nos colocado, Senhor. Nos ajude, Senhor, a viver todos os dias em missão, para a glória e para o louvor do Teu nome, onde nós temos sido colocados pelo Senhor. Assim nós oramos, pelo nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Willy. Amém. Amém. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. Espero que esse estudo tenha sido proveitoso para a sua vida, para a vida da sua igreja local. E a gente se encontra na semana que vem. Vamos continuar a falar sobre a missão que Deus nos deu, a única missão, olhando ela por tantos aspectos. Já olhamos a igreja, olhamos o conteúdo e vamos continuar nessa linha a partir da semana que vem. A gente espera você. Até lá e que Deus te abençoe.